Bom, primeiro de tudo, obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar mais um episódio, né, do Arechavala Convida, que é o nosso bate-papo com pessoas, com personalidades do mercado imobiliário, do mercado jurídico como um todo. E é uma honra, um prazer ter você aqui, João, com a gente. João Paulo é um dos sócios, né, da Privilégio Imóvel. Você apresenta um pouquinho para a gente, João, para a gente conhecer melhor. Obrigado, Luiz. Prazer é todo meu em estar aqui. Prazer da Privilégio poder estar sendo representado aqui no teu programa. E espero que a gente possa colaborar um pouquinho para essa informação de mercado aí tão relevante que vocês vêm desenvolvendo e construindo aí. Eu sou o João Paulo Malé, JP Malé, da Privilégio e da Loca Seguro. Sou CEO da Privilégio, vice-presidente hoje da Loca Seguro. E a Privilégio foi uma empresa fundada em 2014. E de lá para cá a gente vem crescendo bastante, expandindo, sem recursos externos, sem fundos de investimento, mas com muito trabalho e com muita determinação. Nascemos no olho da crise do mercado imobiliário, crescemos contra a crise. Hoje é uma empresa extremamente relevante no mercado carioca e que pode-se dizer que é uma referência de trabalho com muito orgulho, muito sangue, muito suor e muito sorriso, que a gente construiu essa empresa com muito orgulho do que a gente construiu até aqui. E a Loca Segura é a nossa startup de locação imobiliária, é uma plataforma colaborativa de mercado, onde nós buscamos agregar todos os players e fazer com que a locação ela possa ser parte do dia a dia do corretor, da imobiliária, e seja um processo fluido, seguro e ágil para inquilinos e para proprietários de imóveis também. Então, é isso aí. Bom, nós estivemos lá na empresa dele, né, Ioná? E vimos, quando ele fala do sorriso, dá para ver lá no ambiente, né? Que é um ambiente leve, né? O dia que a gente foi lá tinha um barbeiro, tinha manicure, não era? Pessoal, cerveja liberada. Ambiente descontraído. Então, um ambiente descontraído, bacana, né? Porque assim, a gente sabe que vendas é pressão, né? Todo dia, bater meta. Então, se você não conseguir também ter um momento ali de descontração, descompressão, vocês chamavam de descompressão, não era? Um ambiente de descompressão, né? Isso aí. E, pô, parabéns também. Achei muito bacana, acho que a gente combina bastante nesse lugar. Obrigado. Seguinte, como o gargalo que você vê, vou fazer essa aqui foi improvisado. Como o gargalo que você vê nas locações de imóveis? O maior gargalo da locação é estoque, né? O primeiro a gente precisa do produto para poder fazer negócio, né? Tanto na locação como na compra e venda, a primeira matéria, o primeiro produto que a gente precisa é o estoque, é o imóvel para ser alugado. Então, esse foi um dos motivos da gente ter criado uma estrutura baseada numa plataforma onde a gente consegue agregar corretores e imobiliários no mercado para que a gente consiga intermediar agilizar a captação de imóveis e intermediar parcerias entre corretores e imobiliários também. Você vira imobiliário de todo mundo, então, né? Exato. O corretor também é teu cliente, né? O corretor é o nosso primeiro cliente. É o principal cliente. Sem ele, não tem negócio. Legal. O que mais te surpreende no comportamento de alguém que está comprando o imóvel, né? Porque eu acho que a compra do imóvel ela tem um fator bem diferente de comprar uma geladeira, comprar um celular, comprar um carro. O imóvel ele tem outros ingredientes, né? Tem mais que... Fala um pouquinho pra gente, como é que funciona essa... Bom, o que mais surpreende hoje em dia no atendimento de um cliente que busca um imóvel é a qualidade desse cliente. A qualidade no sentido de informação. O cliente que chega hoje para ser atendido, ele é um cliente totalmente antenado. Ele busca informação, ele pesquisa, ele sabe o que ele quer. Ele já conhece o condomínio que ele quer comprar, às vezes ele já conhece características do imóvel e ele chega muito preparado.
é muito diferente de quando a gente começou. Por incrível que pareça, 10 anos parece muito tempo para algumas coisas, pouco tempo para outras, mas para o mercado imobiliário é um abismo. A gente vê grandes evoluções em 1 ano, 2 anos de mercado. Então, se você comparar esse cliente com um cliente de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, o cliente vai mudando e o mercado vai mudando. Então, antigamente o cliente chegava para buscar informação. Hoje em dia ele já tem informação. O cliente chega para buscar segurança. Ele chega para buscar confiabilidade que ele encontra em profissionais de mercado. Profissionais que têm realmente um embasamento, uma cultura, que sabem o que estão fazendo, que conhecem não só o imóvel, mas que conhecem do mercado imobiliário e se vai fazer sentido aquela compra para ele, com um perfil muito mais orientativo, consultivo, né, em todas as esferas que envolvem uma transação imobiliária. Bacana, legal, né? E qual foi a negociação mais curiosa, inusitada que vocês já fizeram? Já tivemos várias, né? Nesse meio tempo. A gente já teve imóvel sendo vendido com chamada de vídeo, aqui perto, e a gente teve um que o cliente estava num iate, navegando, né? Estava de férias e estava em busca do imóvel, e ele também, por chamada de vídeo no barco, a corretora fez as imagens do apartamento, mostrou para ele, e ele decidiu a compra, assinou online, fechou o negócio, deu sinal. Fechou o negócio e concluiu tudo sem nem ter ido no apartamento e de onde ele estava. Um dia a gente chega lá. Um dia são as vantagens, né, do avanço tecnológico. A gente consegue hoje em dia fechar transações super complexas em valores altos assim, online. Exato. Você falou um negócio legal, João, que falou assim, o nível de exigência do cliente mudou, o perfil do cliente comprador mudou. Agora, uma coisa que eu percebo que mudou muito é o perfil do corretor também, né? Sim. Porque eu, pelo menos, sou advogado de 2007, tenho, sei lá, 18 anos como advogado e sempre nessa área, sempre lidei com compra e venda, condomínio, locação. E o que eu percebo é que o perfil do corretor também mudou, né? Você percebe isso também? Muito, muito. Qual é a diferença de quando vocês começaram para o corretor de hoje? Como é que é isso? O corretor, ele tem uma curva de desenvolvimento e a gente vê que essa curva de desenvolvimento ela vai se tornando mais exigente. O perfil de corretor hoje em dia, ele precisa ter mais capacitações para que ele consiga atender com fluidez. O que não quer dizer, em absoluto, formação. Já vivemos várias experiências no mercado, na nossa empresa. Pós-graduação, doutorado e... Exato. Exatamente isso. Pretendentes, aspirantes a corretores, que fizeram o estagiário, que tiraram o Cresce, que já eram formados, que já tinham mestrado, que já tinham doutorado até, e que não conseguiam emplacar na carreira. Nós vemos corretores com apenas o 2º grau, que é a exigência que exige mínima para conseguir se tornar corretor de imóveis. E desse corretor, essa corretora conseguem, após um período de aprendizado, conseguem começar a emplacar. A gente brinca muito com o Precisol, né? A gente tem que ter o Precisol na veia. Se não tiver o Precisol na veia, é difícil conseguir dar certo. Não, e aqui é a mesma coisa com a gente, né? Assim, na nossa equipe somos 15 advogados, tem de tudo também, né? Então, e já passou muita gente nesse tempo todo que a gente tem de estrada. E a mesma coisa, já tivemos advogados super cheios de título, que na prática não funciona, e outros mais simples que vão se desenvolvendo, vão criando. Tem um da nossa equipe que ele chegou aqui, o trabalho anterior era cabeleireiro. Cabeleireiro, e por acaso eu fiz o processo seletivo dele, eu até não aprovei, mas aí ele não trabalharia para mim, aí quem tava... Mas não tem nada, obviamente, que ser cabeleireiro, mas porque eu não achava ele com jeito de advogado, com raciocínio jurídico,
Aí a outra advogada para a qual ele trabalharia aprovou ele, me convenceu. Pô, hoje em dia ele é um fenômeno aqui dentro. Você sabe quem é? Ele é excelente, sabe? Assim, eu sempre brinco, ele fala, cara, você foi o único cara que me enganou. Porque o resto eu tinha um olho clínico ali pro advogado, mas ele realmente me enganou, cara. Legal. E o que você acha que vai ser a tendência para os próximos 5 anos? Tendência para os próximos 5 anos, eu acredito que vai ser a digitalização do nosso mercado. O mercado vai se tornar muito mais tecnológico, muito mais ágil, desde as captações de imóveis, a própria vistoria, os laudos automáticos, enfim, até a própria escritura digital. Né, certidões que já estão começando a evoluir nesse sentido. As escrituras já estão começando a ter uma certa relevância, né, em relação às escrituras físicas. As escrituras digitais estão começando a ganhar um percentual extremamente relevante. Então, são e-notariado, certificado digital, né? Exato. E-notariado, que é incrível, que funciona maravilhosamente bem. Quando começou, a gente ficou um pouco naquela dúvida e viu que realmente... É melhor do que presencial. É melhor do que presencial, funciona e acaba sendo mais seguro, né? E, enfim, eu acredito que a tendência é digitalizar, em ter mais inserção de tecnologia, agendamento de visita, confirmação de visita, resultado de visita. A própria visita vai mudar. Acredito muito em uma tecnologia embarcada muito maior no mercado imobiliário, mas, obviamente, isso tudo trazendo mais qualidade para os corretores de imóveis e para as empresas imobiliárias, que, no meu entender, como também uma pessoa da área de tecnologia, que é a minha formação, eu acredito muito que a tecnologia ela vem para ajudar. Né? Quando você começa a criar o bloqueio da tecnologia, acaba sendo pior. Né? Tem gente que pensa que a tecnologia ela vem para substituir, ela vem para evoluir, ela vem para fazer o mercado ser muito mais ágil, muito mais confiável, muito mais rápido, e você ter uma capacidade de produtividade muito maior. Assim como as inteligências artificiais, que já estão ajudando muito no mercado imobiliário e que também vão ser parte disso no futuro. Então, eu acredito que nós todos, tanto o cliente comprador, quanto o cliente vendedor, quanto corretores imobiliários e advogados, vão poder usufruir de muita evolução tecnológica ao longo desses próximos 5 anos. E quando você falou do perfil do corretor que mudou, né? Corretor que não entender de tecnologia está fora do mercado. Não tem jeito, né? É muito difícil. Como é que vai fazer, né? Ele, no mínimo, ele vai ter que se juntar com algum corretor que entende mais de tecnologia e fazer uma parceria, porque... Até a qualidade da fotografia, o tipo do anúncio. É uma questão muito peculiar. Nós vemos também muitos corretores maravilhosamente integrados com tecnologia, mas você sente que falta alguma coisa. O mercado não é só tecnologia. A gente vê grandes players no mercado de tecnologia, do mercado digital, que não conseguem expandir o seu market share por conta de não terem a pessoalidade no atendimento. Então, o mercado imobiliário é muito face-to-face, é muito corpo a corpo. Então, e além disso, existe um avanço que a gente não consegue acelerar, que é o avanço cultural. O avanço cultural, ele leva, no mínimo, 20 anos para mudar de geração para geração. E o que a gente tem visto hoje em dia é um envelhecimento da população. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo muito mais. Antigamente, as pessoas morriam com 60 anos, passaram a morrer com 70, passaram a morrer com 80. Hoje em dia, você já vê as pessoas morrendo com 90 ou mais. Então, está tendo um envelhecimento da população e, com isso, o dinheiro não está na mão, o maior percentual do dinheiro não está na mão dos jovens. O maior percentual do dinheiro está na mão dos mais velhos, dos 40 a mais. Eles que ditam a regra do mercado. É nos 40 a mais que você tem mais dinheiro. Então, se você está querendo inovar, você precisa sim desenvolver para o mais jovem, mas você não pode abandonar onde está a maior fatia de renda do mercado.
É a pessoa que já está estabilizada ou é a pessoa que já está aposentada com um investimento, seja aonde for, mas que tem renda girando. Então, existe uma questão cultural e para você lidar com tecnologia, com pessoas de 40 a mais, tem pessoas que se dão super bem com tecnologia, tem pessoas que não gostam de tecnologia e a gente precisa respeitar. Então, a questão é que a gente sempre vai ter o corpo a corpo e a gente precisa, às vezes, fazer um pente fino, uma captação de imóvel, e não dá para você fazer isso só atrás do computador, pesquisando nos sites de pesquisa. Você tem que ir para a rua, tem que conversar com o porteiro, tem que fazer relacionamento, tem que despachar com o juiz, né? Despachar que ninguém tem que frequentar espaços onde as pessoas estão, se apresentar como profissional do mercado imobiliário, estar disponível para essas pessoas, e a partir daí você passa a segurança, e a partir da segurança você mostra que você também tem tecnologia para agilizar os processos com essa segurança que você está passando no Facebook. Mostra que você é moderno, né? Mostra também que a tecnologia dá um ar de modernidade. É isso, também, né? É isso. Aulas, né? Aulas e palestras. Bom, e o que o cliente nunca vê, mas que faz toda a diferença numa transação imobiliária? Isso é muito curioso para nós que somos do mercado, né? A gente vê muito cliente chegando e achando que vender imóvel é abrir porta, né? E ele mesmo não consegue enxergar o que ele está buscando quando busca uma imobiliária, né? O cliente não consegue entender por que ele está buscando uma imobiliária. E às vezes você precisa estar fora da situação para entender o que está acontecendo ali. Então, muitos clientes acabam não valorizando uma transação imobiliária porque não conseguem entender o que está por trás de uma transação imobiliária, né? Toda a segurança que precisa para você fazer uma transação de maneira sólida, de maneira realmente confiável. Então, você tem toda a burocracia de um processo de captação bem feito, você tem toda a burocracia de análise de um documento, você tem toda a necessidade dos trâmites legais para que você possa fazer uma transação segura. Muita gente, às vezes, pega um documento de um imóvel, vê ali só de quem é o imóvel atualmente e checa aquelas certidões ali, ignora as informações anteriores. E para ele aquilo ali está ótimo, né? Tomara que esteja, mas a gente sabe que não é só isso. Às vezes uma transação anterior, ou duas, ou três, ou quatro, às vezes tem alguma coisa lá atrás que pode impactar num fechamento seguro, e isso tudo faz parte do que o cliente não enxerga, mas que é extremamente relevante para uma transação segura. Me lembro que você falou agora um caso interessante que me veio à cabeça quando você falou das transações anteriores. A gente vai fazer assessoria de uma compra de um imóvel, né? E tem algumas coisas que a gente sempre tem aqui em mente. Tem doação, abre o olho, né? Porque doação, abre o olho. Dentre outros, mas enfim, a doação me lembrei agora. Então, a gente estava analisando a cadeia, como tem que ser feito, né? E a gente sempre faz o pente fino da cadeia toda. E numa dessas operações era uma doação. E aí, ligou o alerta vermelho pra gente. Vimos que uma doação... Quem é o doador e o donatário? Não era pai e filho, não tinha uma relação próxima, chama mais atenção ainda. E aí fomos atrás de levantar a vida toda do doador. Isso era uma segunda ou terceira operação antes da que estava aqui embaixo, né? E quando levantamos tudo, quem era essa pessoa? Estava pego no Lava Jato, tinha operação de jogo do bicho, uma série de... O doador de processos criminais. Inclusive ação para anular a doação também, né, que afetaria toda a cadeia. Verdade. E se a gente se limitasse, portanto, esse último ele é bonitinho, né? Esse último todo mundo quer, né? Porque ele não se limitou apenas a doar e o donatário vender, não. O donatário passou para mais um, né? Uma coisa assim, né? As certidões são quase todas limpas, né? Tinha que realmente checar a cadeia, as transações anteriores, que aí tinha que puxar todo esse pente fino, né? Então me chamou a atenção isso que você falou agora. Isso. Que às vezes você ser muito superficial, olhar aqui, olhar com olhos de quem não quer ver também, né? De quem está querendo fazer um negócio ali do qualquer jeito. Eu já tive diversos desentendimentos em operações
Por isso, porque assim, e eu sempre falei com os corretores, a gente faz muitos eventos, inclusive de corretagem, né? O último evento nosso foi no Cresce, inclusive, né? Em parceria com a BNI, Bolsa de Negócios Imobiliários e tal. E eu sempre falei isso, cara, o corretor devia agradecer quando tem um advogado, porque eu estou fazendo o trabalho dele também, né? De forma mais apurada, né? Exato. Porque é um certo conflito de interesse eu analisar uma operação que eu quero fazer. Concorda? O auditor, ele não tem que ter interesse nenhum no negócio. Então, assim, eu vou analisar uma operação que eu quero fazer, pô, a minha tendência é vambora, sabe? Enquanto se você tem uma segunda conferência de alguém que não tem interesse na causa, simplesmente chegou ali, desceu de paraquedas só para analisar, né? Faz toda a diferença. Porque esse cara ele vai passar o pente fino e ele vai ser mais rigoroso, é natural, né? Não, enfim. Mas aí também tem um ponto curioso. Né? O mercado, de uma maneira geral, costuma ligar o advogado a um problema. Opa, e tem advogado na história, acabou o meu negócio, né? Mas, na verdade, por que acontece isso também? Não é só por uma possível barreira negocial. É porque muitas pessoas e muitos advogados não têm o skill comercial. Eles só têm o skill jurídico. Não, então, desconhece o próprio jurídico, né? Cria problemas que não existem. Cria problema que não existe, desconhece o jurídico e tem zero... Não busca solução. Não busca solução e tem zero skill comercial. Sim. Então a gente vê muito isso no mercado. Sim. Às vezes um escritório não preparado realmente pode ser um problema. A gente teve um caso essa semana, um imóvel sendo vendido de uma construtora, o advogado do comprador pediu que, depois do imóvel estar registrado, onde já é registrada, ele pediu para fazer anulação do negócio com a construtora, para fazer o negócio da anulação direta da construtora para o cliente dele. Umas coisas que não fazem muito sentido. É desconhecimento também. É desconhecimento. Aí você vai falar com o advogado. Quem vai fazer isso? Você vai falar com o advogado e o advogado, não, cara, isso é normal, tem que ser feito. Não tem. Então, esse é o problema, porque aí tem, como toda profissão, tem muita gente despreparada. E aí o cara dá uma opinião e depois não quer voltar atrás. Esse é o problema, porque aí desce o papa, desce a santidade que for, para falar com ele não quer saber. Porque aí não quer voltar atrás, pegou mal, já convenceu o cliente, que ele pegou confiança. Esse é um problema. Porque aí também não quer buscar solução, como você falou, né? Para tem que ter tiro comercial. Tá, desse jeito não dá, mas como é que dá? Dá assim, vamos ter quem então segura aqui, traz ali e tal, faz uma promessa aqui, o negócio é feito, dá certo, né? Assim, só não funciona se realmente for inviável, mas assim, o objetivo é dar certo, né? As partes têm esse interesse, né? Realmente. Imóvel mais razão ou emoção? É uma pergunta interessante. É óbvio que a emoção sempre vai prevalecer, apesar de uma negociação sempre começar com a razão, né? O cliente sempre quer saber da localização, ele sempre quer saber da localização, ele sempre quer saber do preço, ele sempre quer saber do valor do IPTU, do valor do condomínio, mas é curioso, porque quando você consegue encontrar o imóvel do cliente e o cliente entra no imóvel, ele fala, uau, é aqui que eu quero morar. Acabou, desconstruiu toda a razão dele e ele já começa a se enxergar dentro do imóvel, começa a visualizar a família, filho, atividade de lazer, enfim. E aí acaba que, no final das contas, a razão precisa ser considerada sim, mas é um investimento para a vida toda, né? Para muito tempo de vida, né? Pessoal e da família. Então, é um mix aí, e nós, como profissionais do mercado imobiliário, temos a obrigação de assessorar o nosso cliente para encontrar esse meio termo. Não dá também, não é muito bom, é maravilhoso, mas o preço não está tão bom. Então a gente está aí para assessorar nesse sentido. Vamos encontrar o que é justo e que vai atender o seu emocional. Tem porque senão os contratos não se concluem também, né? Você faz uma promessa de compra e venda num preço que o cara não alcança, né? Fica na promessa, o prejuízo é maior depois. É isso aí. E voltando àquilo que a gente estava falando, né? Com tanta burocracia, o que um advogado e um corretor imobiliário podem fazer juntos para facilitar a vida do cliente? Quando o advogado e o corretor de imóveis estão alinhados, o nosso trabalho é transformar todo o trâmite burocrático
em uma negociação fluida e tranquila para que a gente consiga fazer as coisas de uma maneira rápida e segura para os nossos clientes. Então é a combinação perfeita. Quando a gente tem o advogado alinhado, que conhece o mercado imobiliário, que tem também o skill comercial, que busca a solução, é um ganha-ganha que é perfeito, porque a gente entrega toda a cadeia para o nosso cliente. Aí você torna uma experiência bacana, né? Uma experiência leve, fluida. Não, e às vezes, nós já nos deparamos, inclusive, com várias situações dessas, onde você precisa ir além do corretor e do advogado. Por exemplo, um caso onde onde o vendedor era um banco de investimento, um banco pequeno, e tira as certidões do banco, tá cheio de processo, né? Como é que você vai saber se aquele imóvel impacta ou não no balanço do banco, né? Como qualquer pessoa, né? Se você não tivesse processo nenhum, não era fácil. Agora tá cheio de processo. Pede o balanço do banco. O banco quer entregar? Não quer, aí começa. Aí o banco entrega o balanço desse tamanho, né? Tá fazendo o que com aquilo? Manda para um contador. O contador analisa. Então, assim, tem situações que são complexas, que você tem que ter a humildade de saber, precisa de mais ajuda, né? E aí eu me lembro dessa operação que a gente fez. Tem uma agora que está em curso, lá em Copacabana, na Atlântica, que a gente foi chamado porque questão de mais-valia. Está em dúvida se aquele imóvel está ou não regularizado, se o segundo andar está ou não regularizado. Tivemos que chamar um arquiteto para saber se a parte de cima, que é a dúvida da mais-valia ou não, é considerada tecnicamente uma área construída ou não. Porque se for área construída, como não está averbado na matrícula, se precisa regularizar, ou se quem está comprando vai comprar ciente de uma futura regularização. Né? Então, assim, nem tudo a gente resolve, né? Aí tem que ter humildade de saber, olha, aqui precisa de mais gente para me ajudar. Senão, posso dar uma opinião errada, né? Enfim, conta pra gente. Agora eu sempre saio de script, não tem jeito. Não consigo, aqui é só uma referência. Queria saber fofoca. O que aconteceu de briga de família ali na hora, o cara tá vendo, compra, depois que compra, a mulher descobre o imóvel. Eu lembro uma vez. O emocional fala mais alto. Fala mais alto do que a razão. Eu me lembro uma vez que a gente estava assessorando uma locação. Até interessante do ponto de vista técnico, inclusive, esse caso. A gente estava assessorando uma locação e o fiador apareceu. Primeiro foi uma jovem lá, de 20 e poucos anos. Ela foi lá, apresentou a documentação, a gente pediu garantia. Ela falou, não, eu vou pagar antecipado. Era uma parte hotel que ela estava alugando. E eu vou pagar em dinheiro. Ela falou, cara, não posso receber antecipado, porque a lei não permite, né? E aí eu não quero dar garantia. Ela falou, pô, mas não posso receber, a lei não permite fazer isso. E mais, mesmo que eu receba, ela falou, não precisa me dar recibo. Tá, mas mesmo que eu receba, e quando acabar a locação e você não sair? Eu preciso de uma garantia, né? Quem garante que você vai sair no término? Aí ela saiu da reunião, apareceu depois uma pessoa e falou assim, eu garanto. Tá, eu garanto, não serve. Eu sou o fiador, mas eu não quero que ela saia. Então isso vai ser aprovado como se fosse só para ela e eu quero ser o fiador. Falei, bom, então vamos lá, com calma, né? Agora tem que encontrar soluções, como a gente falou, né? Primeiro, a fiança é um contrato. Contrato apartado que normalmente está no mesmo instrumento, mas são dois contratos distintos. Então fizemos dois contratos separados. Ela não sabia do segundo. A locação e o outro de fiança. Ela não sabia do segundo. Porque eu imagino, né, que não poderia saber, ou para não caracterizar uma união estável, sei lá. Eu também não perguntei. Não me competia a perguntar. E aí, beleza, assim, o segundo. Agora, e o pagamento antecipado? Não pode. Não pode, falei, não posso dar recibo. E aí começou aquele entrave, aí começamos a entrar um pouquinho mais, era uma parte hotel. E eu não tinha me ligado nisso. Estudando, a parte hotel não se enquadra no meio de locações. Artigo 1, né, tem aquelas exceções, a parte hotel. Aí a gente pode fazer o que a gente quis. Porque aí vai pelo Código Civil, não pela 8245. Aí conseguimos fazer todo o trâmite, mas nitidamente ali, depois deu certo, saiu e tal. No final ela apareceu sozinha, provavelmente a relação tinha terminado, sei lá o que aconteceu, mas resolveu, a locação resolveu. E eu fico pensando, o que você deve ter visto, né? Assim, porque o cara compra, é pra ele, não é pra alguém, aí briga, a mulher não queria. Tem alguma história dessa que você lembra? Tem. Eu só queria entender. Sabia. Eu só queria entender como que foi feito esse contrato de fiador, de fiança, sem estar vinculado. Não, é vinculado. Por exemplo, fizemos aqui o contrato de locação, certo? Normal. Como se não houvesse, não fizemos menção à garantia.
Aqui fizemos um contrato. Aí esse contrato de locação constava sem garantia? Não fazia menção nenhum tipo de garantia. Não fazia menção. Ok. Aí fizemos um outro contrato de fiança do locador com o fiador, garantindo esse contrato. Só o fiador assinou esse acordo. Entendeu? Ela não sabia desse contrato aqui. Interessante. Foi a solução que a gente encontrou, né? E ainda assim pagou antecipado. Porque a garantia era... Mas aí poderia pagar antecipado e demos recibo, porque como não se aplicava a lei de locações, pelo Código Civil não veda o pagamento antecipado. Então foi tudo isso. Tudo ok. Perfeito. Agora a gente quer saber de você. E aí? A gente teve um casal buscando imóvel para comprar e a esposa estava buscando localização, queria imóvel na Zona Sul. O marido queria mais espaço. Ele comprou uma cobertura na península, sem a esposa saber. E aí? Maravilhosa a cobertura. Claro, não era na Zona Sul. Piscina. Terraço incrível. Churrasqueira, piscina. Os quartos lindos, a vista maravilhosa. Vista para a Zona Sul, né? No final, já dá para saber, né? Que o casal não foi morar lá e que o apartamento foi revendido. Ou seja, ele comprou e vendeu, você vendeu 2 vezes, né? Ele deve ter dormido na sala durante de um pouco tempo. Né? O cara forçou a barra, mano. A emoção falou mais alto do que a razão aí. Mas a razão falou mais alto. Aí botou um laço de fita, bem-vindo, a foto dela. Não adianta, eu não quero aqui. Que eu não quero. E não foi. Um dia eu vou ter condições de fazer isso. Só pagar pra ver, né? Caramba. Paga em TBI, paga registro, paga tudo. Corretagem. Não deu certo? Tá bom, a gente vende, não tem problema. Caramba. Incrível. Incrível. Por isso que muita gente vai consultar a vontade própria antes de fazer. Exatamente. E aí, é sempre bom. Sabe que eu tenho vontade de comprar? Se ele fizesse isso? Ia ter que esse mesmo trabalho. 2 trabalhos, né? Esse 2 trabalhos. Se vocês pudessem proibir uma frase que o cliente fala, qual seria? Acho que aquela frase típica que alguns clientes usam, se aparecer alguém que pague mais, me avisa. Porque leilão vai em outro lugar. Aí você acaba desconstruindo toda a relação de confiança que a gente está tentando construir ali para chegar num objetivo comum, que é fazer a transação, e aí o cliente manda uma frase dessa e aí você acaba vendo que o cliente na verdade está querendo fazer leilão e aí realmente desestimula. Aí não rola, né? Não rola, fica feio. E aí isso faz lembrar aquela situação onde você vai no imóvel, né, e tem vários cartazes, imobiliária A, B, C, o abecedário todo ali, né, de informações, vários cartazes. E além de ser esteticamente muito feio, dá várias sensações diferentes, né, assim, de parecer um desespero, exatamente. de que se você atravessar a rua, um monte de gente vai te ligar, dá uma sensação estranha. Fala pra você como corretor, quando você se depara nessa situação, o que você sente assim? Eu sinto que o cliente se sente, às vezes, inseguro e, às vezes, ele, na verdade, quer fazer negócio a todo preço e não consegue confiar nele mesmo, não consegue confiar numa relação profissional, o que é muito ruim para todos os envolvidos, principalmente para ele, né? No aspecto negocial, principalmente, você acaba tendo como vendedor uma insegurança muito grande, tanto na transação em si, como no processo de mostrar o imóvel, né, de visita. Você acaba tendo vários corretores, vários imobiliários visitando,
vários clientes que você acaba não sabendo quem são, Esquisito demais. entrando anúncios diferentes. Anúncios diferentes. Não, preços às diferentes. Preços diferentes. Isso acontece. Às vezes descrição diferente. E acaba que em vez de tornar a jornada mais rápida, ele torna a jornada muito mais longa, muito mais desgastante, e acaba que ele, no final, ele precisa reduzir o preço para vender. Por quê? É uma prática nossa de mercado, e é assim no mundo inteiro, pagar pela transação imobiliária ao final da conclusão do negócio. Então, o corretor que não tem exclusividade, ele não tem nenhuma segurança no trabalho que ele está desenvolvendo. Ele, por mais especializado que ele seja, ele está gastando o tempo dele ali, ele está desenvolvendo um negócio, ele está investindo naquela venda e não tem garantia nenhuma de que aquele imóvel vai ser vendido através dele, com a imobiliária que ele é associado. Então, o que acontece? Ele acaba precisando captar mais imóveis, e fica na fissura de captar mais imóveis. Porque quanto mais imóveis ele captar, mais chance ele vai ter de vender. Porque ele não pode se dedicar a um determinado número de imóveis. Quando eu estou trabalhando com exclusividade, a gente orienta que cada corretor tenha em torno de 20 imóveis exclusivos, 20 a 30 imóveis exclusivos na sua carteira, para que este corretor possa dar atenção a todos os proprietários de imóveis que confiaram a ele uma exclusividade na venda, uma representação exclusiva. E isso faz com que você consiga tracionar melhor. O corretor consegue designar os melhores slots de anúncio, ele consegue se dedicar, ele consegue, às vezes, pagar por um videomaker, ele paga, às vezes, para fazer uma foto melhor do imóvel, ele vai escrever uma descrição com cuidado, ele vai fazer com que esse imóvel ele seja realmente trabalhado durante a sua jornada de venda. Ele vai fazer uma avaliação correta. É importante frisar isso, não é porque o imóvel está em exclusividade com a Privilégio ou com o corretor A ou B ou C que ele vai poder cobrar mais. Não, ele vai ter mais efetividade na venda. No imóvel de 1 milhão, ele tem que ser negociado a 1 milhão em exclusividade com a empresa de confiança do proprietário. Porque a empresa vai conseguir se dedicar a essa venda e vai conseguir dar para o proprietário a confiança na jornada dessa transação. Ao passo que, se não for exclusivo, você não tem como investir, porque o proprietário depois vira para você e diz, não, vendi aqui, vendi ali, tchau. Só que o que vai acontecer? Ninguém vai trabalhar o imóvel. As 5, 6, 7, 8, 10 imobiliários que pegarem não vão conseguir dar a atenção que precisam dar. E o imóvel que vale 1 milhão, ele vai ser mal trabalhado. Ele vai ficar exibido no mercado 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aí ele vai ter que baixar de 1 milhão para 900, para 800, vai ficar achando que ninguém deu atenção para o imóvel dele e vai perder dinheiro, porque se ele tivesse vendido por 1 milhão 1 ano antes, e esse dinheiro tivesse sido aplicado ou reinvestido em outro imóvel, ele teria ganho muito mais dinheiro. Não teria pago condomínio, não teria pago condomínio, IPTU, a jornada de venda teria sido muito mais rápida, muito mais efetiva, e ele teria ganho muito mais dinheiro. E ele teria realizado os seus objetivos de forma muito mais rápida. Isso é igual aquele cara que quer sair com um monte de gente, no final não tem ninguém, né? Sai com a cabeça, no final, quem cuida dele? Quem cuida de quem? Ninguém relaciona com ninguém, né? É isso aí. E eu fico imaginando também, você imagina, se a gente, se isso pudesse ser na advocacia, né, por exemplo, aí então, vários advogados num processo judicial, imaginando, né, que loucura que é isso. Quem ganhar primeiro leva. Então você trabalha anos um processo, no final, aquele mandado de pagamento é o primeiro para ele. Azar o seu. Não faz muito sentido isso, né? É complicado. É algo que realmente precisa evoluir no nosso mercado carioca, principalmente. Porque caberia os corretores não aceitarem esse tipo de situação, né? Porque... Exato. Cara, eu vejo uma semelhança entre a corretagem e a advocacia, principalmente entre o corretor e o advogado. Tem sua semelhança, porque o que eu vejo assim? São dois profissionais que eles se sentem muito autônomos, né? Porque de fato são autônomos, né? Assim, o advogado ele é muito autônomo, o corretor consegue tocar a vida dele de forma autônoma, mas que se
estiverem dentro de uma instituição, de uma organização, eles vão vender muito mais, eles muitas vezes não têm nem capacidade, não conseguem nem enxergar isso, mas se sentem autônomos, né? O advogado ele tem esse sentimento de ser autônomo, né? Você que já deve ter feito, sei lá, quantos processos seletivos de contratação de advogado, né? De corretor, né? Filho de advogado, acabamos de selecionar mais um hoje, um pouquinho antes da nossa reunião. Que você bate o olho e fala assim, esse cara é corretor? Porque eu tenho isso, né? E o pessoal brinca muito comigo, que a minha maior qualidade como advogado é selecionar advogado. E eu tenho isso, assim, eu olho, esse cara tem chance de advogado. Porra, esse cara é bom, sabe? Traz ele aqui a gente vai dar um jeito nele. Eu tenho esse sentimento dentro de mim, né? Eu imagino que você tenha também isso. O que te chama a atenção que você olha e fala assim, porra, esse cara é corretor? Ele é médico, não interessa, esse cara é corretor, ele só não sabe. Eu sei, ele não sabe, mas eu sei, eu vou mostrar pra ele que ele sabe. O que tem... Como é que você descobre isso? Normalmente a gente junta o skill de uma visão comercial, né? É o cara que desde cedo ele já está acostumado a fazer negócio, ele pensa em alguma coisa para ganhar dinheiro de alguma maneira, cara que se vira, né? Se vira nos 30 ali, o cara que... Desenrolado, né? Desenrolado. Esse cara desenrolado, que é bom de papo, é bom negociador. Normalmente o bom negociador, ele já tem um passo adiante. Eu acredito que... Eu sou meio suspeito. Eu acredito que todo mundo pode fazer qualquer coisa, desde que queira. Qualquer coisa que você se dedica com afinco, você tem capacidade de fazer. Mas enfim, voltando para o nosso mercado, eu entendo que um dos pontos que fazem muita diferença é essa habilidade comercial, e a gente vê isso na fala, a gente vê isso no jeito, na expressão, e junto a isso, realmente, a vontade de querer canalizar esse skill comercial numa carreira, numa função de corretor de imóveis que vai requerer muita dedicação, muito esforço. Mas um ponto também, Luiz, importante, que é humildade, né? A pessoa precisa estar preparada para desaprender e reaprender. Porque às vezes você também tem gente com skill comercial muito bom que acha que já sabe tudo. Não, eu já sei negociar, eu já sei fazer, então acaba que essa habilidade acaba se tornando uma barreira. E às vezes você vê pessoas que estão dispostas a esvaziar o copo, a reaprender, e aí conseguem se desenvolver também maravilhosamente bem. Nos confidencie algo dentro do mercado imobiliário que ninguém gosta, mas que você adora. O que eu mais gosto, e que eu falo demais isso na empresa, é o cliente difícil. O cliente é fácil, todo mundo aprende fácil. Atende o telefone, quero ver o imóvel, vai lá, quero fechar, pum. Não te ensinou nada. Agora o cliente exigente, esse vai fazer você evoluir. Uma negociação que precisa de dedicação para você entender o que está acontecendo, você destrinchar um documento, você preparar uma venda, você organizar, às vezes, uma venda de inventário, com 10 herdeiros, gente em todos os lugares, cada um com uma opinião diferente. Aquela venda cabeluda, essa vai fazer a gente evoluir como profissional do mercado imobiliário. Então isso é o que eu adoro. Quando bate uma venda complicada, eu fico, opa, mais um caso aí pra gente trabalhar. Bom, pra gente fechar então, como é que você descreveria a parceria entre a Privilégio e a Erechava? A parceria é uma parceria perfeita, um escritório que entrega pra gente muita segurança, muita agilidade. Vocês estão de parabéns aí no serviço que é oferecido. Conhecem muito bem a parte imobiliária, conhecem soluções viáveis para que os negócios sejam concluídos com sucesso. Então a gente enxerga da melhor maneira possível e aproveito a oportunidade aí pública para parabenizar todo esse know-how do seu Luiz e de toda a equipe Ionai, toda a equipe Caroline, toda a equipe técnica. Bom, obrigado aí pela presença.